Copa Verde em 2022. Será que o Goiás irá disputar essa competição interestadual nessa próxima temporada? No vídeo de hoje, irei trazer o que disse aqui o presidente do Goiás a respeito dessa situação. Será que o time esmeraldino pode começar, inclusive, o campeonato com um elenco sub-23, sub-20, dar uma oportunidade para os garotos mais jovens? O que eu acho a respeito dessa competição, a premiação, inclusive esse bônus, de poder ser o campeão e entrar na terceira fase, se é uma boa ou não para o time esmeraldino. Além disso, quero falar a respeito do técnico Thomas Christiansen, da seleção do Panamá, que conseguiu fazer uma excelente campanha, estava na mira do Goiás ainda naquele mês de fevereiro, ali no comecinho do ano, naquelas buscas do Goiás por um técnico estrangeiro. Agora acaba o seu contrato, um homem muito interessante, fez uma excelente campanha, inclusive nas eliminatórias. Será que pode pintar no time esmeraldino nesse novo momento, sem um técnico experiente para a disputa do Campeonato Brasileiro? Além disso, sobre 4 reforços que ainda podem chegar no Goiás para a disputa do Campeonato Brasileiro. Prensa Verde confirmou, inclusive, uma negociação com o meio-campista de grande peso. Será que pode chegar? E tem as posições, inclusive, que o Verdão deve se reforçar até o início do Brasileirão. Esses serão os 3 principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no Goiás News e no Cortes do Goiás News também, nosso outro canal aqui envolvendo notícias do maior do Centro-Oeste. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês conferir, beleza? Irei iniciar o nosso vídeo de hoje falando a respeito da Copa Verde, uma das falas importantes do presidente do Goiás durante essa semana no seu Instagram, após aí uma pergunta de um torcedor, que se o Goiás iria ou não disputar a Copa Verde nesse ano de 2022, ele respondeu que pretendia, mas realmente irá analisar o calendário. Mas com certeza as primeiras fases, caso o Goiás disputar, iria com um time sub-20, mesclando se decidimos ou não entrar ali com os principais, até o avançar das próximas fases. Então, inclusive, fica um pouco de desacordo de informação que foi repassada pelo André Rodrigues, ainda no final do ano passado, que ele confirmou que o Goiás não iria disputar a Copa Verde. Então, pelo jeito, o Paulo Rogério Pinheiro pensou de outra forma, enfim, viu ali algumas possibilidades dentro do elenco esmeraldino, pelo menos em relação ao ano passado. A Copa Verde nessa temporada de 2022 irá começar um pouco mais cedo. A tendência é que ela já se inicia no mês de junho para terminar no máximo em outubro de 2022. Vale lembrar que no ano passado ela só começou ali, inclusive para os times que entravam a partir das oitavas de finais, como por exemplo o próprio Vila Nova, a equipe do Cuiabá, lá no dia 21 de outubro, ou seja, já nas últimas rodadas da Série B, o que para o Goiás seria realmente um desastre, porque teria viagens muito longas, até mesmo utilizando os jogadores reservas. O Goiás, por exemplo, numa semifinal ficaria entre a 37ª e a 38ª rodada da Série B. Então não faria tanto sentido assim, o time disputando inclusive 2 competições importantes, em fases finais ao mesmo tempo, e tendo um elenco ali um pouco mais enxuto. Então acabou que não participou. A final foi entre Vila Nova e Remo, com o time paraense conquistando a competição nos pênaltis, o que valeu ali uma receita aproximadamente de R$250 mil apenas por essa conquista, mas pelo menos na Copa do Brasil as equipes já entram na terceira fase, ou seja, essa fase que o Goiás vai enfrentar agora o Red Bull Bragantino. O Remo entrou só agora para enfrentar a equipe do Cruzeiro, e é um benefício bem interessante. Na minha opinião, a Copa Verde é um dos campeonatos que tem um potencial muito interessante, como é hoje, por exemplo, a Copa do Nordeste, que elevou ali os times do Nordeste para outro patamar, até mesmo os clubes menores, como o Floresta, lá de Fortaleza, jogando hoje a Série C do Brasileirão. O próprio Souza, que o Goiás teve muita dificuldade lá na Paraíba. Eu acho que muito dificilmente teriam receitas tão altas como eles têm hoje, se não fosse a Copa do Nordeste. Além disso, vários outros clubes que conseguiram se consolidar dentro do cenário regional, como Confiança, o próprio Sergipe, equipes ali do interior dos estados menores, como Rio Grande do Norte, enfim, tiveram bem mais destaque após o reinício, melhor dizendo, da competição, mais ou menos lá para o ano de 2013 e 2014, ano inclusive de lançamento da Copa Verde na temporada de 2014. Goiás só participou uma vez do torneio até aqui, que aconteceu lá no ano de 2019, naquelas primeiras fases, pegou o Brasiliense, mais com um time ali reserva mesmo, mesclando uns jogadores da base e outros mais pouco aproveitados do time principal. Passou do Brasiliense, depois na segunda fase conseguiu avançar também diante a equipe do Luverdense e sendo eliminado apenas para o Cuiabá nas semifinais. No primeiro jogo na Serrinha, vitória por 1-0, gol ali do Leandro Barça. O Goiás já estava um pouquinho mais
com o time titular, mas na volta acabou sendo eliminado nos pênaltis, após perder aí por 1-0 também lá na Arena Pantanal. Então a única participação do time esmeraldino foi até razoável, né? Acabou sendo eliminado nas semifinais. Tem que focar um pouco mais no torneio. Naquela ocasião também aconteceu a final no máximo no mês de outubro, o que hoje eu viria com melhor opção para o Goiás, né? Não deixar naquela reta final do Brasileirão. Ainda assim eu concordo de deixar ali no começo do ano, juntamente com o estadual, começa já no mês de janeiro e acaba no máximo ali em abril, né? Antes do início do Brasileirão. Eu acho que é bem mais inteligente, pode dar essa força no futebol, né, dessa região norte e centro-oeste do país, onde tem bons clubes, né? Só na Série A são 3, Goiás, Atlético, também a equipe do Cuiabá. Você olha ali também no Pará, né, tem o Remo e o Paysandu que hoje estão na Série C do Campeonato Brasileiro, assim como, por exemplo, a Aparecidense, o Manaus também, que representa lá a Amazônia, outros clubes aí que vira e mexe conseguem fazer boas campanhas, como o próprio Goianésia, o Brasiliense, também o Atlético Acreano, que estava na Série C, inclusive, 2 temporadas atrás. Então acho que tem um potencial interessante, mas os clubes têm que ver isso também com os bons olhos. Quero saber sua opinião a respeito dessa participação ou não do time esmeraldino. O presidente vai ali analisar, inclusive, o calendário, se é uma boa solução para o Goiás entrar, né, nessa temporada de 2022. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Dando sequência aqui no nosso vídeo de hoje, quero também falar sobre uma informação confirmada pela página do Instagram do Imprensa Verde. Muito obrigado a eles também por conceder a notícia, falando sobre mais 4 reforços que podem chegar no Goiás para a disputa da Série A. Ele confirmou tanto a chegada, né, da Belmonte e do Luan Dias, vídeo que eu já gravei também hoje mais cedo, vou deixar aqui no final para vocês acompanharem. Além disso, confirmou a negociação com o Luiz Felipe, do Atlético Mineiro, que irá chegar após a decisão do Campeonato Mineiro, ou seja, após a próxima semana. Confirmou a negociação do Goiás também com o lateral esquerdo Marlon, do Fluminense, e além disso, garantindo também mais 4 reforços que poderão chegar no time esmeraldino até o início da Série A. Serão deles um volante, outro meia e mais 2 jogadores de lado do campo. Pela previsão dele, esses atletas que já estão em negociação, né, ou já acertados com a direção esmeraldina, não entram nessa conta, beleza? Então o Goiás iria sim buscar outros jogadores para essa posição, volante e meia e 2 jogadores de lado do campo. E inclusive, né, promete ser um grande nome, segundo aí o Imprensa Verde, um meio campista. O Goiás pode estar em negociação para a disputa da Série A. O que me surpreende um pouco, eu achei que a diretoria não iria buscar agora nesse comecinho de ano um camisa 10 ali para competir com o Elvis, que obviamente eu acho bem necessário, mas em relação ali como o Goiás estava um pouco parado no mercado, eu não imaginava, e também essa negociação com o volante, que na minha opinião poderia fazer do Goiás um elenco bem mais competitivo. Gostaria de ver um outro lateral direito, um pouco mais experiente, mas eu acho que mantendo aquela base da defesa, por exemplo, com a chegada aí do Marlon, um lateral esquerdo excelente do Fluminense, até mesmo o Danilo Barcelos, que está titular hoje, pode sim pegar uma sequência melhor para a disputa do Brasileirão. A zaga com o Sidney e o Reinaldo, na lateral direita ficaria tendo ali as opções tanto do Maguinho quanto do Douglas Pelé, né, do Iporá. Acho que poderia reforçar um pouco mais essa região. Mas no meio de campo eu vejo com uma grande necessidade um volante para auxiliar o Felipe Bastos, né, de preferência um volante um pouco mais de velocidade. Acho que poderia agregar bastante no meio de campo esmeraldino. Como confirmou, né, o Imprensa Verde, um camisa 10 aí de grande peso pode sim estar chegando no Goiás antes do início do Campeonato Brasileiro, além, claro, né, desse primeiro volante e 2 jogadores pelas beiradas do campo. Acho que pode sim dar uma agregada maior dentro do elenco do Goiás, que hoje assim o time titular é até razoável, mas quando você olha para o banco de reservas realmente é desesperador, né? Você não vê outras opções ali de camisa 10 ou um cara de velocidade, nem nada desse tipo. Eu acho que para a Série A é sim importante, já tendo esse acerto com esses 3 jogadores, né? Luan Dias, da Belmonte e também o Luiz Felipe, jogador da base do Atlético Mineiro, e esses 4 reforços que chegarão em Goiânia até o início ou durante ali, né, as primeiras rodadas do Campeonato Nacional. Quero saber sua opinião a respeito desses reforços já acertados com o Verdão, esses outros 4 que podem inclusive estar chegando no time esmeraldino, e quais posições que você acha que o Goiás deve sim priorizar, né, até o início dessa dura Série A que está pela frente. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre um técnico que estava na mira do Goiás há pouco tempo atrás, que agora finalizou seus compromissos com a seleção do Panamá, que é o técnico espanhol e também dinamarquês Thomas Christiansen. Ele que foi atleta como profissional ainda, inclusive só tem apenas 49 anos de idade. Como jogador, ele passou aí pelo Barcelona, Villarreal, Real Oviedo da Espanha, também futebol da Alemanha
da Dinamarca e também da Grécia. Mas como o treinador vem fazendo uma excelente campanha com o Panamá nessas eliminatórias, né? Acabou se encerrando inclusive ontem, nesta última quarta-feira, dia 30 de março, acabou que o Panamá finalizou a sua campanha na 5ª colocação, não conseguiu pegar a repescagem, mesmo assim não deixa de ser uma campanha surpreendente para uma seleção que na teoria iria brigar ali pelos 3 últimos colocados, né? Inclusive nesta última rodada venceu a seleção do Canadá, que se classificou aí para a sua 2ª Copa na história. O Canadá, que terminou em primeiro lugar, acabou sendo derrotado pelo Thomas Christiansen, né? A seleção do Panamá, por 1-0. Acabou finalizando a campanha em 5º lugar, 21 pontos, apenas 4 a menos do que a Costa Rica, que foi o 4º colocado, e juntamente com os Estados Unidos, né, que foi o 3º, já classificou direto para a Copa com a mesma pontuação. Infelizmente bateu aí na trave, né, para conquistar essa sua primeira participação, né, da Copa do Mundo como treinador, e agora terá de escolher o seu futuro agora nesse mês de maio, né, quando encerra o seu contrato com a seleção panamenha. Ele que está lá no time desde julho de 2020. O técnico, inclusive, segundo informações lá do México, tem inclusive algumas conversas com o Chivas, mas nada ainda concretizado para a sequência do treinador, que inclusive comentou, né, essa sua prioridade para continuar na seleção panamenha. Ele, se você lembra bem, inclusive gravei um vídeo sobre o treinador, vou deixar aqui passando em cima para vocês acompanharem. Ele foi procurado pela direção do Goiás por volta ali do mês de fevereiro, lá no início do mês ainda, quando o Arlen Menezes estava lá em Portugal conversando com alguns técnicos. Pintou-se essa informação lá de Portugal, que o Goiás estaria monitorando a situação do técnico, que naquele momento seria impossível ele sair, né, com apenas 3 jogos restantes para o Panamá, que poderia inclusive disputar a Copa do Mundo nesse ano. O Thomas Christiansen, que é um cara assim bem interessante, apesar da sua pouca idade, ele já tem uma experiência interessante como treinador. Ele inclusive se aposentou lá no ano de 2006, ainda no Hannover da Alemanha, né, isso como jogador, e começou sua carreira como técnico auxiliar em 2013 no Al Jazeera do Catar. Passou inclusive no futebol do Chipre, onde ele treinou o Apoel, que foi o seu segundo time, melhor dizendo, como técnico principal, inclusive conquistando o campeonato nacional por lá, né, time que ele ficou até o início de 2017. Treinou também o Leeds da 2ª divisão da Inglaterra naquela situação em 2017, tendo aí uma rápida passagem de 35 jogos naquele ano. Seu último time havia sido o Nyon, equipe modesta lá do futebol belga, onde ele passou também mais um ano antes de treinar a seleção do Panamá. Quero saber sua opinião sobre o Thomas Christiansen, Goiás, que hoje está sem treinador, técnico que foi procurado, inclusive bem estudado pela direção esmeraldina. Se você acha que poderia ser uma boa opção para o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no Goiás News e também no nosso outro canal de cortes que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!